Hoje uma renomada, experiente jornalista, uma colega, aqui para ser sabatinada, para a alegria de todos nós, que é a Sandra De Angelis. Ela já está conectada conosco, deixa eu ver como é que está a imagem, como é que está o sinal, para ver se está tudo bem. Olha lá, Sandra já está lá. Muito bem-vinda, minha amiga. Um grande abraço. Meu querido, eu acabei ativando também, além do computador, o celular para plano B, porque aqui está oscilando bem. Então, se você puder priorizar esse sinalzinho aqui do computador, é melhor. O celular, eu estou aqui no plano B, se cair a conexão, porque aqui ainda está ventando muito. Eu passei por São Paulo ontem, como você sabe, eu estava exatamente na Avenida dos Bandeirantes, muita gente sem energia. Você teve problemas com energia elétrica, Sandra? Eu tive oscilações de internet, e oscilações de energia o dia inteiro. Ontem foi um dia inútil para se trabalhar. E aí eu fui fazer umas atividades externas, passei por várias cenas, assim, árvores recém-caídas, Exatamente. muitas tapumes, graças a Deus nenhuma coisa grave, mas o anjo da guarda de muita gente deu expediente ontem, viu, Roberto? É verdade, é verdade. Inclusive foi um evento atípico, né? Porque foi como foi uma tempestade sem água, né? Foi uma tempestade sem água. Exato, exatamente. E ainda está, viu? Não acabou, não. Graças a Deus eu moro num apartamento cercado de árvores. E aí o vento fica muito mais perceptível, né? Porque aí elas inclusive anteparam, né? As rajadas. Mas tá bom, vamos continuar com esse sinal que tá bom, viu, Sandra? Tá tranquilo, eu tô te ouvindo bem, a imagem tá ótima, viu? Mais uma vez eu queria te agradecer de estar conosco aqui. Estamos construindo uma parceria para 2026 que vai ser muito interessante. Estou muito animado com isso, viu, Sandra? Você tem muitos contatos ao longo de uma trajetória muito bonita. Agora, eu não tinha ideia que você desenhasse Pato Donald, Tio Patinhas, assim, no começo da sua carreira. Como é que foi isso? Redação Disney? Que bacana, hein? Então, Disney. Olha, a gente, com essa experiência aí, em março do ano que vem, vai fazer 50 anos que eu tô na lida, né? Com É. muita honra. E eu brinco com as pessoas que eu sou um dinossauro da comunicação e que mais um pouco eu teria conhecido Gutenberg pessoalmente. Eu também. Nós, né? E é uma honra muito legal, porque nós passamos, a nossa geração, por todas essas ações de mídia, né? Então, sabe assim, os de colorir que você compra na banca para desestressar? Já viu isso? De colorir. É aquelas revistinhas. Para Sim. Hã? Aquelas revistas. O meu trabalho era exatamente a mesma coisa, só que não era para desestressar. Tá. Era com a base, eu chamava guia de cores. Então, naquele papel sulfite, xerocado com o desenho que ia para os quadrinhos, que ia para as páginas, a gente fazia, tinha, obviamente, tem técnicas, né? Para você elaborar a distribuição de cores. Então, você mantém a cor dos personagens e os fundos. Havia toda uma lógica para a distribuição das cores para atrair. Quer dizer, a primeira lição que eu tive na vida profissionalmente era: preste atenção no seu público-alvo. O seu público-alvo, em tese, é criança, e você não pode agredi-lo com as cores, e você tem que dar uma sequência lógica para a distribuição das cores para reter a atenção dele. Então, esse trabalho era um trabalho operário, assim, era um freela, né, fixo, mas se tornou meu principal trabalho durante 10 anos e eu adorava fazer esse trabalho. Interessante, Os interessante. cartunistas que eu conheci na época, muitos deles são meus amigos até hoje, os diretores, as pessoas. Engraçado você falar de cartoon, né? Cartoon era assim.
a depender da idade da pessoa, cartoon é visto como uma coisa infantil, mas de infantil não tem nada, né, Sandra? Tem muito conteúdo, na verdade, né? Nossa, tem um dos papas aí, talvez o maior nome. Eu não sou letrada nessa área, mas um dos meus ídolos dos quadrinhos chama-se Karl Barks, que era um roteirista famosíssimo, muitos desenhos do Pica-Pau, muitos desenhos clássicos que a gente cresceu assistindo vieram dele. As histórias do Karl Barks têm uma elaboração roteirística, tem muita informação de base antropológica, histórica, social. É uma via de cultura, inclusive, né? E hoje tem um monte de marmanjo que continua fazendo o cartoon para fazer esse lúdico, né, de uma forma artística. É uma via da arte, eu adoro. Bacana, bacana. Eu vi que você deu um destaque todo especial para o começo da sua formação profissional a uma bolsa que você recebeu para cursar a Casper Libero, né? Exatamente. A Editora Abril era uma empresa que ela assim cumpria todos os protocolos, os melhores protocolos de valoração do funcionário. Então eu tive uma ascensão de carreira muito bem fundamentada. Eu sou muito grata pelas lideranças que eu encontrei lá. E eu vinha de uma família muito pobre, a maioria das pessoas é assim no Brasil, não tem nenhuma vantagem nisso, né? Mas uma das preocupações era como que eu vou prosseguir na minha carreira, como é que eu vou estudar, porque era tudo muito difícil, né? E aí eu entrei num programa da Editora Abril que dava bolsas de estudo para funcionários que quisessem estudar. E havia aí um cardápio. Você pode fazer artes plásticas, você pode fazer design, você pode fazer jornalismo. Eu olhei a faculdade de jornalismo me pareceu bem acessível e eu passei na Casper Libero, que é uma das mais tradicionais, e segui carreira. Estou aqui até hoje, eu acho que deu tudo certo. E eu agradeço muito, sou muito grata a todas as pessoas que permearam esse início de vida. Você sabe que sempre quando eu estou em São Paulo voltando, eu passo em frente a antiga sede, antigo prédio, né, da Editora Abril. E me dá uma tristeza, Sandra, me dá uma tristeza. Esses dias eu estava com a Márcia, eu falei, Márcia, olha no que se transformou a sede de um quase império da comunicação no Brasil. Eu acho muito intrigante isso, porque eu desenvolvi um projeto jornalístico no litoral norte de São Paulo, há coisa de uns 8, 10 anos. E foi lá que eu fiquei sabendo que a família Tivita possuía muitos imóveis lá em Ilhabela e fomentava muita coisa lá em Ilhabela. Na sua opinião, assim, a decadência, vamos dizer, do grupo Abril se deu por que razão? Questões administrativas, questões tecnológicas, não adaptação aos novos tempos da comunicação, porque era um grupo muito poderoso, né, Sandra? Olha, eu recentemente, faz uns anos aí, eu tive um café com o meu primeiro chefe lá na Abril e nós falamos exatamente disso. Houve sublimação das diretrizes que as novas mídias tomariam. E assim, é um erro estratégico que suscitou no fim do Império, efetivamente, mas não era uma visão muito clara de se tomar, né? A gente não sabia exatamente quais seriam os contornos do que nós estamos vivendo hoje. E alguns dos maiores pensadores internamente sublimaram as diretrizes que eles tinham. Isso para mim é bem claro. Teve uma época, eu cheguei inclusive
há muitos anos, né? Quando me diziam que a concorrência de uma mídia impressa, de um jornal impresso, era com o seu concorrente de mídia impressa, eu falei, não, agora está chegando um outro concorrente mais poderoso, que é a assinatura da internet. Porque o sujeito assina uma revista, ou assina um jornal, ele paga X. Só que, obrigatoriamente, ele tem que ter na casa dele um ponto de internet. Então, esse ponto de internet é que passou a concorrer com a mensalidade que ele pagava de um jornal ou de uma revista, por exemplo, né, Sandra? Exato, e assim, as linguagens foram. Eu me lembro de, num determinado momento do trabalho, eu trabalhava no Boletim Salesiano, que é uma publicação centenária da rede salesiana, né? Da, 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 da- desse segmento religioso que, que eu tive o prazer de trabalhar durante um tempo. Então a gente sofria para chegar num design eletrônico que pudesse falar com todos os públicos, porque havia desde os padres e freiras até os alunos das redes Aham. de escolas salesianas. Então, foi assim, uma briga de foice no escuro para nós chegarmos a um formato digital e a gente sabe que não foi só privilégio dos salesianos. Eu trabalhava na época, então eu me lembro da sofrência, né? Aham. Mas todos os veículos de mídia sofreram muito para encontrar um formato que nós não tínhamos referência. Eu acho que você se lembra. Como fazer um site, até você dominar a heurística, que é a ciência que organiza, né? Ah, o feed na esquerda, o barra superior. Essa coisa que para a gente hoje é óbvia, no começo não era. Não, é. Então envolveu muito estudo, muito pensamento estratégico e muita genialidade. E nós que somos da geração da mídia impressa, houve também uma grande confusão com os textos, né, Sandra? Porque a gente tinha limitação de texto em função do número de páginas, né? Você vai fazer X páginas, você tem que fazer um texto reduzido, mais enxuto e mais objetivo. Com o advento da internet, as pessoas começaram a fazer textos assim enormes, né? E que normalmente são descartados pelos leitores, né? Porque tem muita obviedade que poderia ser retirada desse texto. Então mudou até o jeito de fazer jornalismo, né? Com a internet. Hoje a gente está nas. Eu participei de um seminário bem legal no INSPER faz uns 2 meses, que era justamente essa discussão, né? O que como financiar a mídia, né? Como é que você hoje a mídia se sustenta? Então estavam lá dois cases importantes que são a Folha e o Estado, o jornal Folha de São Paulo e o Estado. Aliás, a Folha merece aí o reconhecimento, pelo menos modestamente meu, porque ela foi a pioneira a encontrar um formato digital para a mídia. Ela teve uma antevisão genial para se adaptar aos novos tempos, tanto que está aí até hoje o mesmo formato, né? O jornal físico ele é irrisório, mas as mídias digitais do UOL alcançaram sucesso, se consolidaram, né? O Estadão também vem fazendo mudanças, mesmo nesse evento aí, eles falaram, o jornal chega na mão das pessoas defasado, então eu não posso mais dar o factual está nas redes sociais e está no portal das mídias, porque ali as coisas acontecem em tempo real. O que está impresso tem que ser analítico, tem que ser ponderado, tem que ser reflexivo, não dá para ter, ou então tem que ter uma notícia muito exclusiva que só o jornal guardou para ir ao encontro dos seus leitores. É assim, para atingir os objetivos que antes a gente atingia com um, dois, três tiros, brincando assim, hoje você tem de dar 200 em todas as redes É. sociais,
por exemplo, é a dica dos especialistas. E olha, eu concordo plenamente com você. A Folha saiu na frente, inclusive criando aquela barreira do número de cliques, né, para forçar que a pessoa fizesse uma assinatura. Ela foi precursora disso. O Estadão, na minha modesta opinião, sempre gostei do jornalismo do Estadão, mas assim, o Também. Estadão era assim, era um bicho meio assim, enorme, né? Grande demais, lento, né? Então eu acho que o Estadão, esse peso que o Estadão tinha, aliás, não se chama Estadão à toa, né? A gente lembra daqueles jornais de domingo, aquelas edições Calhamaço. de domingo, né? Com 80 páginas, 90 páginas, era uma loucura. Mas vamos falar agora da TV Cultura. Vai. A TV Cultura sempre causou uma certa inquietação, né, para muita gente, porque já no passado, lá atrás, foi realmente uma grande emissora, né, bancada pelo Estado de São Paulo. Hoje ainda tem a sua relevância, mas claro que foi muito mais relevante do que é hoje, até pela pulverização dos veículos de comunicação em si. Você teve uma bela passagem lá na TV Cultura, né, Sandra? Então, eu tive a sorte, mais uma vez, de encontrar, por exemplo, na gestão do Roberto Mui Laerte, que começou, se não me engano, exatamente quando eu entrei lá, em 86, e terminou em 95, quando entrou o governador Mário Covas, e como a maior parte da receita da TV, porque é uma TV pública, então ela tem várias fontes de receita, mas predominantemente vinha do governo do estado. Hoje eu realmente não sei a quantas anda isso. Mas com a entrada do governador Mário Covas, ele falou: vamos economizar. E aí sobra para quem? Para o jornalismo sério. E aí houve esse fim de uma era antológica da televisão que foi dirigida e comandada valiosamente por esse gênio chamado Roberto Mui Laerte. Naquela época a gente não sabia, eu não tinha, a gente só sabia que era muito legal fazer o que a gente fazia. Eu chegava na emissora e o trabalho era assim: vamos ter o nosso compromisso com o público-alvo. Isto aqui é uma TV pública e nós vamos primar pelos conteúdos. O que não for útil para as pessoas, nós não vamos dar. Ou Uhum. então dão em nota. Por exemplo, crimes pelo crime. Ninguém dava notícia de crime pelo crime, a não ser que houvesse uma análise, a não ser que houvesse Sim, uma sim. providência, ou haveria um passo seguinte: o factual crime não era notícia para a gente. Isso me dava muito gosto, né, de fazer esse trabalho, porque é aquela que a gente já tinha conversado. Jornalista gosta de, pelo menos a gente, né, dessa época, a gente gosta de olhar para uma matéria que a gente fez ou produziu e ver sentido para ela, para que vai servir aquilo. E a gente trabalhava isso no modo pleno. Você, claro que todo começo de profissão, o jornalista procura, vamos dizer assim, o chão de fábrica, né? Ou seja, sair nas ruas em busca da informação, em busca dos acontecimentos, em busca de entrevistados e tal. Quanto tempo isso durou na sua vida ou ainda existe na Sandra aquele bichinho interno que fala, poxa, eu tenho que ir atrás da notícia? Até hoje. Ontem eu estava na rua, fiquei fotografando, depois postei lá as árvores caídas. O factual, ele não tem jeito, né? Ele pula na nossa frente e tem um software aqui que você quer expor, você quer contar. Uhum. Você acompanhou aí um pouco, principalmente, acompanhou não, acompanhou bem o trabalho do Stein lá na COP30, né? Sim. E eu estava lá e, obviamente, estava junto com ele no mesmo projeto, e me aparece um sujeito no meio do. A gente tinha uma exposição de arte ali, e um dos visitantes que veio ver a nossa exposição, ele começou a me contar que que ele foi um menino de rua, menino abandonado, que vendia limão lá no Mercado Central, no Ver o Peso, e que ele foi resgatado pela arte e por um projeto social de um padre, que ele citou o nome que eu infelizmente não sei, não lembro.
A história dele, ele encantado com as obras de arte que ele estava vendo, na hora, eu gravei uma entrevista com ele e botei no ar, É, na rede social, porque esses depoimentos são a história do jornalismo. As pessoas, independente se você tem. Bom, hoje a gente é uma mídia, né? Eu sou uma mídia, você é uma mídia. sim. Nós podemos fazer o que quisermos nos nossos ambientes. Então, quando eu vejo, eu sou repórter. É o tempo todo. É. Você sabe que a Márcia, minha esposa, ela é jornalista também e ela tem uma facilidade não só para, né, fazer amizades, mas assim para pegar a confiança das pessoas. E ela foi pegar um Uber, nós estávamos lá no Guarujá, e ela foi pegar um Uber com uma moça e eu tava trabalhando numa outra cidade. E aí eu liguei para ela e falei, escuta, vamos nos encontrar? Ela falou, eu estou um pouco atrasada. Ela não estava um pouco atrasada, ela pegou um Uber. Sandra, e aí ela pegou amizade com a taxista, que não é, né, não é taxista propriamente, mas é uma profissional, e foram ver imóveis, depois conversaram, falaram sobre espiritualidade, depois falaram sobre mudança de vida, ela está se mudando aqui para Piracicaba. Bom, enfim, ficaram 3 horas, uma história riquíssima que ela pegou, e conclusão, por que eu estou te falando isso? Porque nasceu uma amizade, porque não, de confiança e esse lado da espiritualidade agregou demais. A Márcia ficou muito impactada com o que ela ouviu dessa moça, da história, da trajetória. Ou seja, o jornalismo nos proporciona a oportunidade de viver isso intensamente e grudados com a informação, né? Porque quem recebe a informação, claro que a absorve, mas quem vive isso é um momento muito rico, né, Sandra? A gente é repórter o tempo todo e a gente aprende o tempo todo, né? Sim, Porque a cada momento que eu dou escuta para uma pessoa como essas, e eu tive a honra de conhecer a Márcia pessoalmente, é muito. A gente vai melhorando como pessoa, sim. né? Então, a investigação jornalística, ela é uma via de aprendizado pleno, é riquíssima. Eu não tenho dúvida de que esse não poderia ter outro caminho para eu profissional, para eu tomar, que não tivesse sido esse. Sandra, me diga uma coisa, e nessas suas idas e vindas assim, auxiliando redatores, auxiliando entrevistadores e tal, você obviamente teve os seus perrengues aí com entrevistados. Conte-nos alguma coisa sobre isso, Sandra. A gente tem os perrengues assim. Tem alguns episódios antológicos, né? Por exemplo, teve eu sempre conto da escola base, que foi um episódio lamentável do jornalismo, onde a mídia acabou linchando moralmente um casal, que na verdade era uma equipe inteira de uma escola de educação infantil, isso nos anos 1994, e era um erro, era uma notícia errada que tinha sido dada, o formato todo errado, e o jornalismo do Brasil linchou moralmente aquelas pessoas, exceto a abençoada equipe da qual eu fazia parte na TV Cultura. E eu me lembro de um episódio durante esse trajeto aí dessa história triste, que hoje é emblemática, ela é tema de aula nos cursos de jornalismo, e tem que ser mesmo. Eu encontrei um grupo de colegas, e assim, a TV Cultura todo dia dava notícias em relação a esse caso, na contramão de todas as outras empresas jornalísticas, principalmente a Globo. Então era de uma ousadia editorial muito grande nós bancarmos a nossa linguagem, e os diretores, os chefes de redação, eles bancaram tudo isso. Vamos contar a história que nós apurarmos, e não o que está nos clippings, né? O que está nas outras. A gente tem um caminho, vamos seguir esse, e eu confio em vocês. Então, o Marco Nascimento, que era o diretor de jornalismo da TV Cultura na época,
bancou os repórteres dele. O Florestan Fernandes Júnior foi o primeiro repórter a trazer as vias corretas para a redação. Desculpe. E nós seguimos, a equipe se uniu para fazer aquele trabalho que a gente viu que era muito importante. Aí, um belo dia, havia um depoimento do casal Shimada, que eram os donos da escola, numa delegacia. Eles estavam presos preventivamente. E o Florentino ir embora, o Marco Nascimento mandou eu ir para a delegacia para acompanhar o depoimento. Quando eu cheguei lá, eu fui cercada por 10, sei lá, alguma coisa assim. Era uma dezena ou mais de colegas que me cercaram num canto da delegacia, me instigando a dizer para eles quem estaria pagando a linha editorial da TV Cultura para nós contarmos uma outra história diferente da deles. E eu fiquei muito constrangida, porque eu vi na minha frente os meus colegas correlatos sendo levianos, sendo agressivos, sendo pernósticos com uma colega deles. E graças a Deus eu sempre tive muita firmeza, muita segurança no que eu estava fazendo, e principalmente naquele caso, e eu não me sentia ameaçada, porque eu comecei a perguntar para eles, pegando as falas deles, eu comecei a devolver para eles perguntas. Por exemplo, vocês acham que uma escola de educação infantil num bairro de classe média tem dinheiro para comprar uma linha editorial de uma emissora, mesmo que ela esteja à venda? Porque no caso ali não estava, não havia essa discussão. Então, vocês acham que uma escolinha tem receita para comprar uma linha editorial de uma emissora? Vocês acham mesmo que nós estamos sendo cooptados por algum esquema político? Vocês talvez achem, vocês poderiam pensar se vocês estariam no caminho errado? Talvez vocês possam melhorar a apuração para tirar outras conclusões. Mas as ilações que vinham daquelas pessoas me causaram um mal-estar profundo, que me fizeram, posteriormente, a escolher empreender no jornalismo, na comunicação corporativa. Hoje, quando eu faço um trabalho de assessoria de comunicação, a famosa PR, né, que é no termo em inglês, porque muitos dos termos do jornalismo vêm do marketing, o marketing é americano, então o Public Relations, o PR, eu faço um media training para os clientes para que eles possam ter um anteparo a possíveis abordagens pernósticas que são, infelizmente, muito comuns. Os bons jornalistas não fazem isso. Acho que o bom jornalista tem a firmeza ao indagar uma situação desconfortável. A gente não está aqui para adular situações erradas, mas nós não estamos aqui para julgar as coisas e as pessoas. Nós temos que contar o que as coisas e as pessoas, o que está acontecendo entre as coisas e as pessoas. Quem julga é a justiça, quem prende é a polícia, e nós temos de apenas relatar o caso. Então, essas pessoas pecaram profundamente, foram, inclusive, as emissoras foram penalizadas pela justiça. Por quê? Porque elas não cumpriram o papel do jornalismo, que é relatar o que viu, não julgar e não tirar suas conclusões. Nós não somos do Ministério Público, nós não somos promotores de justiça, nós somos jornalistas e nós temos de ter a firmeza na ética dos nossos princípios, que são a verdade e o não julgamento. O não julgamento é fundamental. O julgamento é para o leitor, é para o ouvinte, né, para o telespectador e tal. A gente não julga ninguém, a não ser num quadro específico de opinião. Aí você pode dar a sua opinião, evidentemente. Mas, inclusive, isso virou, esse assunto, né, se transformou em pauta até para a formação de novos jornalistas, né, Sandra?
exato, isso tem que ser discutido. Eu mesma já dei várias entrevistas para alunos por causa desse episódio pontual, porque na época, eu fui entrevistada a primeira vez, né, foi por um estudante da ECA, da USP, e aí essa história acabou viralizando para outros trabalhos e da universidade. Eu sempre atendo os universitários, porque é muito importante que nós é, multipliquemos esse conhecimento Sim, e sim. essa consciência, né? Porque não podemos relaxar nesse ponto. Vidas humanas estão nas nossas mãos. Semana passada, uma jornalista relativamente jovem, mas ela já tem uma trajetória interessante, né, principalmente na televisão. Ela fez uma denúncia nas suas redes sociais de alguns jornalistas que estavam recebendo para propagar informações como sendo verídicas e não eram. E ela, inclusive, está denunciando isso nos órgãos competentes de jornalismo. Ela está muito indignada com isso. A gente sofre muito quando a gente vê. Quer dizer, não é sofre, não é bem o termo, mas a gente fica indignado com isso também, né? Constrange, né? Eu acho que o jornalista ele tem que ser assim, olha, as páginas de jornal, vamos falar do jornal de antigamente, né? Quando tinha uma matéria, o conteúdo era uma reportagem e você tinha que diferenciar aquilo de conteúdo de produção do jornal ou um conteúdo publicitário. Lembra que a gente colocava informe publicitário? Não era assim? Ainda a gente vê, né? Publi editorial, informe publicitário. Por exemplo, você pega a revista Caras ali, tem lá os caras que compram a página inteira, né? E Sim. tá certo. Mas eu acho muito mais honesto, né? Quando você produz algo e põe o carimbo ali que aquilo lá é né, um comercial. Você tem que comprar como uma propaganda, não como uma informação, né? Então, mas ela estava indignada. Agora, Sandra, é inevitável que a gente esbarre na política. E eu preciso te perguntar, a gente percebe, principalmente nessa polarização mais acentuada que acontece no Brasil desde as penúltimas eleições, vamos dizer assim, né? E aí os jornalistas também entrando nessa, houve muitas críticas de pessoas que explicitamente defendem um lado ou outro, né? Você acha que o jornalismo ele está se contaminando por isso também? Isso é bom ou é ruim? Eu acho péssimo. Eu sou do tempo que as coisas eram invertidas, né? Uhum, Então, eu lembro que eu trabalhava, eu era petista, hoje eu não sou mais, tá? uhum, Eu deixei de ser petista quando a gente conseguiu eleger o Lula a primeira vez. Me arrependi profundamente. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos, que tudo que vier do governo está ruim ou está bom, né? Porque independente do posicionamento político, ideológico, nós temos um caminho chamado cidadania. Quando a gente coloca a cidadania acima da gente, todo mundo vai se dar bem. A gente vai ter que trabalhar com uma coisa chamada essa combinação que é o direito e o dever das pessoas. E isso também da classe política. E o que eu sinto muito em relação, principalmente aos colegas da linha de esquerda, da esquerda política, é que eles esqueceram uma coisa chamada dialética, que é sim. o debate. Porque nem tudo é perfeito e nem tudo é horrível. Eu hoje eu tenho uma vergonha profunda de ver que nós temos uma polaridade, e aí é opinião pessoal minha, eu acho vexatório eu ter duas polaridades políticas, uma como Lula e outra como Bolsonaro. Eles dois são dois arremedos da classe política brasileira e nós acabamos colocando esses dois seres em situações antagônicas e, na minha modesta opinião, eles são face de uma mesma moeda. Sim. Absurda. Uhum, Porque eu não quero o Brasil que o Bolsonaro apregoa e eu também não quero o Brasil que o Lula apregoa. certo. Né? Não existe, mais o Lula, mais o Bolsonaro. Não, existe uma nação brasileira que hoje, depois de 45 anos,
da fundação do Partido dos Trabalhadores, que eu, inclusive, fui uma das filiadas para que ele pudesse registrar-se no TRE lá nos anos 80. Então, eu tenho carteirinha para botar o dedo no nariz de qualquer petista que vier falar grosso comigo. Certo, certo. Mas não foi para entregarem um país deste porte, com este potencial, que nós lutamos tanto. Então, eu gostaria de ter um país, eu fui, meus engajamentos políticos foram completamente fracassados, porque eu queria entregar hoje para as novas gerações um país que tivesse a integridade do ser humano, a educação independente da faixa salarial ou da faixa social, que as pessoas tivessem integridade para construir suas vidas mais distantes do Estado e mais independentes. Ou seja, eu sou uma liberal politicamente e, assim, construir minha vida eu tenho uma história pessoal de muita luta, né? Então, assim, enquanto houve cidadania, eu tenho vários episódios onde eu pleiteava isso, e fui ouvida. Eu não tinha um centavo na mão, mas eu tinha cidadania, isso na escola. Um dia eu cheguei na escola e não tinha o sapato do uniforme, isso eu devia ter uns 13 anos, ou sei lá, não tinha, acho que eu tinha uns 11 anos, era bem pequena. E o meu sapato da escola pública não era adequado ao uniforme. E não era adequado porque minha mãe não tinha o dinheiro para comprar o sapato do uniforme, só ia ter o dinheiro dali uma semana, um mês, sei lá, daqui a pouco. Mas hoje eu fui à escola com o sapato que eu tinha, porque eu não tinha dinheiro para comprar o sapato. E eu fui barrada na entrada da escola, Nossa. porque eu estava sem o sapato. Aí eu falei, eu quero falar com a diretora. Aí me levaram, aquela gnoma, foi lá falar com a diretora. Aí eu perguntei para a diretora o seguinte: o que é mais importante, assistir a aula ou o sapato do uniforme? E Exatamente. Genial. foram na loja do lado, compraram o sapato e eu fui assistir a aula. Isso é Genial, genial. cidadania. Isso é cidadania. É, 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 Então, assim, se eu tivesse medo de falar com a diretora, porque eu estava exercendo o meu direito de assistir à aula. mas Quem pode tirar esse direito? Ninguém. nós somos. Então, o que eu. Não, não se esqueça que nós somos fruto de uma geração que se habituou a ficar resignada diante. Isso pode, isso não pode, né, Sandra? Isso a gente tem que levar em consideração também. Então, essa abertura que nós fomos construindo ao longo do tempo foi importante e necessária, fundamental, mas nós somos fruto dessa geração. Olha, não pode, cuidar, olha, não mexa com isso, não fale isso. Não diga isso para essa pessoa. A gente se lembra muito bem disso. Exato, mas justamente porque agora a gente pode. Que pena, travou. Vamos ver se ela se conecta novamente. Exatamente, nós estávamos falando disso, né? Essa geração nossa, a geração dos Zenta, né? Saiu aqui e já voltei. Agora tá legal. Então nós estamos falando exatamente isso, Sandra. Nós somos de uma geração que não podia falar muito, né? Então, e aí agora a gente tem a cidadania e a gente não exerce e fica polarizando e fica desviando da verdade. Então, é uma perda muito grande em termos conceituais. Eu acho que a gente deveria, né, buscar por um caminho efetivamente de cidadania e efetivamente de democracia. Mas os neologismos sobre esses dois conceitos têm causado um desvio muito grande conceitual. Tá certo, tá certo. Paralelo a isso, eu preciso te fazer uma outra pergunta, senão eu não vou dormir direito hoje. Queria que você falasse um pouco a respeito de uma... Não é novidade nenhuma, né? Pois hoje todo dia se considera um repórter, mas existe hoje a camada dos influenciadores, né? Tem os influenciadores de produtos comerciais, tem os influenciadores de pensamento, tem os influenciadores de moda, né? Os modismos tão passageiros. Agora,
o jornalista que sempre teve seus rendimentos módicos, né, ao longo da sua carreira, eu não conheço nenhum jornalista que ficou rico de profissão, né? Mas não dá quer dizer, por um lado a gente deve se orgulhar disso, né, de exercer a nossa profissão com dignidade, ética e respeito aos princípios com os quais nós somos construídos. Mas aí a gente vê esse pessoal aí o tempo inteiro na internet, alguns mais ridículos, outros menos. A gente tem que absorver tudo isso de que jeito, hein, Sandra? Não tem jeito se a gente não tiver. O que me assusta muito é o arrefecimento dos valores éticos, sociais que a gente vem assistindo acontecer nos últimos, sei lá, 20 anos, né? Então eu entendo que até por causa das políticas públicas que vêm sendo praticadas, e aí eu critico o governo do PT em relação a isso, por muitas outras razões que uma outra hora eu posso te contar. Mas houve um favorecimento das pessoas para ter coisas e não para ser. Sim, Então, sim. na medida em que eu tenho um celular na mão que custa, sei lá, R$ 3.000, eu me dou ao direito de me expressar sem lastro ético e qualquer idiota, desculpa o termo, pode arranjar seguidores, porque ele vai fazer uma coisa que a maioria das pessoas talvez não fizesse. Então, nós criamos monstrinhos, né? E a gente sabe também que existem mecanismos, por exemplo, esses jogos, né? Os tigrinhos da vida, criaram verdadeiras hordas de corrupção, e equívocos. Então, esses influenciadores, né, a gente está mergulhado numa situação que eu acho bem preocupante, de falta de referência para seguir pessoas. Então, valores pessoais, conteúdo. Eu entrevistei uma pessoa, me procurou um tempo aí atrás para contratar o meu trabalho, porque ela tinha 40 mil seguidores no TikTok, no Instagram, e ela era atriz, ela estava fazendo um curso de atriz e ela era poetisa. E aí ela me mandou os poemas dela, coitada, ela não sabe escrever. Nossa. Aí eu falei para ela, olha, para eu começar a fazer um trabalho com você, você precisa fazer um coach. Você está estudando o quê? Ah, eu terminei o ensino médio e não estava estudando mais nada. Então, Uhum. como é que essa pessoa simplesmente se apregou a influenciadora se ela não sabe nem o que ela está fazendo no planeta? Sim, sim. E diametralmente eu conheci uma figurinha sensacional que é artista plástica, que se descobriu artista durante a pandemia. Então ela começou a pintar flores nas paredes das casas, fazer decoração, e ela virou uma famosa no Instagram. E nesse meio tempo, ela tem, sei lá, 50 mil seguidores no Instagram, mas aí ela fez ela entrou na faculdade de medicina e quase foi linchada pelos seus seguidores, porque como assim que ela vai sair do Instagram para fazer medicina? Nossa. E eu conversando com ela e com a mãe dela, aí a mãe dela indignada comigo, eu falei, minha filha, a minha garota tem 20 anos, alguma coisa assim. Eu falei, meu Deus, como que as pessoas não enxergam essa fugacidade? É uma coisa muito fugaz. Sim. Eu sou famosa hoje, amanhã vem outro famoso, e o que que eu fiz da minha vida, o que que eu fiz da minha carreira, o que que eu fiz. Eu vou ficar que nem uma mosca no vidro, tentando encontrar uma outra via da fama? É isso que a gente quer? É, é, é. É exatamente por isso também que se questionou um tempo atrás também essa questão deram esse nome que eu não acho correto, a tal da adultização, né? Tem gente que inclusive está usando crianças aí para rentabilizar na internet, né? É um absurdo, né, Sandra? A falta da educação, o lastro ético, né? Esse vale tudo. Você deve conhecer um autor chamado Alvin Toffler.
que nos anos 80 escreveu um livro chamado A Terceira Onda, a gente já deve estar na Sim. sexta. É. E ele falava ele preconizava, ele era um futurólogo, né? E ele falava do indivíduo mídia, que É. daqui a pouco as pessoas seriam mídia. E a gente tomou um viés aí, mas eu acho que tem um interesse maior por trás, tem interesses econômicos, de condução de massas, de venda de um entretenimento fugaz, que dá muito lucro para muita gente, né? Principalmente para quem está os donos as big techs ganham muito dinheiro com isso e as pessoas não percebem o quanto elas são usadas. Então, falta educação, falta conscientização e falta conteúdo. Por isso que o seu trabalho eu respeito profundamente, porque quando eu conheci, eu vi conteúdo de valor, levando coisas de valor para as Uhum. pessoas. É. Isso é fundamental. Sandra, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Nós estamos quase. Nossa, por mim ficava até às 5h30 hoje conversando Eu aqui. também. Mas olha, deixa eu te perguntar uma coisa, porque todos nós temos e vamos acumulando várias histórias, né, dentro do jornalismo. Eu vou te passar a minha, entre muitas que eu passei no jornalismo. O dia que um dos dias, né, mais de maior sacrifício jornalístico de minha parte aconteceu na cobertura do primeiro apagão que nós vivemos lá no governo Fernando Henrique. E foi algo muito engraçado, porque eu sempre tive hábito de ouvir rádio também, né? Então eu cheguei em casa, estava lá vendo noticiário, eu consumo noticiário o tempo todo e daqui a pouco acaba a energia. Eu falei, meu Deus, e agora? E a energia não vem, pega o radinho a pilha, estava do meu lado, fala que São Paulo, aí entram os comunicadores da Rádio Bandeirantes, da Jovem Pan também, né? Falam, olha, aqui em São Paulo não tem isso e aquilo e tal. Aí depois de algum tempo, depois de meia hora, uma hora, percebe-se que é um apagão nacional. Eu falei, meu Deus, 10 e pouco da noite, eu falei, amanhã não teremos jornal, edição impressa. Eu falei, como é que nós vamos fazer para publicar o jornal amanhã? Bom, eu fiquei com aquele radinho, peguei uma vela, coloquei do meu lado, peguei um bloquinho de anotações e fui colhendo as informações que chegavam pelo rádio, principalmente da capital, aí em São Paulo. E aí eu vejo que o sistema pode voltar, quando eu olho no relógio 1h da manhã e eu ali com meu bloquinho de anotações, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou redigir um texto sobre o que está acontecendo com todas essas informações. Então, à luz de velas, né? Ao contrário de estar num jantar romântico, eu escrevi um texto e quando a energia voltou, né, nós tínhamos o deadline, esticamos o deadline, foi para 1h, depois para 1h30, perto das 2 horas, parece que a energia voltou. E eu imediatamente passei a mão no telefone, liguei para a redação e falei, anote que o texto está pronto. Então eu passei por telefone mesmo o texto que já estava redigido e aí nós conseguimos, às 3 da manhã, fazer o texto, evidentemente, montar a página, fazer fotolito, aquela coisa toda. E aí nós tivemos a edição no outro dia com esse apagão nacional. Mas olha, fiquei até praticamente o fechamento da edição, até rodar o primeiro exemplar ali por volta de 4h30 da manhã. E os entregadores normalmente chegavam 4h30, 5 horas da manhã. Ou seja, eles chegaram lá, não sabiam de nada do que tinha acontecido, porque o jornal saiu normalmente. Conta uma história que você viveu que deu muito trabalho. Bom, tem uma história que eu fiz eu vou contar uma vantagem aqui, tá? Eu dei o gol olímpico. Teve um sequestro de um publicitário chamado Luiz Salles. E sexta-feira, às 7 horas da noite, todo mundo querendo ir embora, sextou, aquela coisa toda. E vem o chefe e fala assim: eu tinha 27, 28 anos na época. Ô fulano, tem aí um grandão aí, um famoso que foi sequestrado. A chefia tem um acordo, precisa mandar alguém lá para a delegacia, para o DHPP, porque tem um acordo da mídia nacional para não veicular o sequestro até o desfecho. Mas é um caso grande. Sempre fui ambiciosa, cresceu minha orelha. Sexta-feira, às 7 horas da noite, o meu colega falou: pô, não vou. Eu falei: eu vou.
Aí o meu chefe olhou para mim assim, como quem diz, coitadinha, né, da foca, que vai lá então, não tinha ninguém para, não tem tu, vai tu. Foram 64 anos, 64 anos não, pelo amor de Deus, 64 dias de plantão numa delegacia de homicídios, aguardando, apurando o dia a dia do desenrolar do sequestro. Teve no meio do caminho, o Jornal de Brasília resolveu furar todos nós e acabou anunciando o sequestro, e foi uma lástima, né? Porque os sequestradores ficavam acompanhando o desfecho do trabalho da polícia pela mídia, que foi, eu ficava com muita vergonha daquilo. E aí, no último dia, era assim, acho que era a véspera de um feriado, eu não vou lembrar exatamente qual, mas eu cheguei no DHPP e eu senti um cheiro estranho no ar. Foi uma energia diferente. Eu falei, alguma coisa aqui aconteceu diferente desses dias anteriores. Aí eu perguntei para um investigador que passava lá, que eu não sabia nem o nome, o que que aconteceu aqui? Aí ele falou, você não sabia? Eu falei, não. Então, pagaram o resgate. Como assim pagar o resgate? Pagaram o resgate, fizeram um esquema aí numa estrada, não sei se nem imigrantes, alguma coisa assim. Pagaram o resgate, o cara deve sair hoje. Ó, bem pianinho aqui, ó. Não conta pra ninguém, mas ele deve chegar na casa dele às 6:30 da tarde, no meio do rush da véspera de feriado. Ele vai de táxi. Põe uma equipe sua lá. Ah, tá bom. Aí eu fiz uma cara de árvore. Liguei para a redação, falei com a minha querida chefe Regina Neves, que já foi para o plano superior. A Regina Neves não acreditou em mim. André, você tá louca? Não, não tô louca, mas é isso. Então faz o seguinte, tá bom. E você vem para cá agora? Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu fiz essa cena 64 dias, 63 dias e vou fazer hoje também. Nesse meio tempo, cai a matéria do repórter Lívio Lamarca, que é meu amigo até hoje, graças a Deus continua entre nós. E aí a Rosina não tinha mais nada para fazer, falou: ah, tá bom, vai, manda lá o Lívio para a porta da casa do Luiz Salles, fica lá. O que que é para fazer? Ah, fica lá, espera lá. Ah, legal. 6:30 da tarde, como o investigador havia me dito, chega um táxi, havia duas câmeras, uma da SBT, que quebrou na hora H, e a Olha, imagem exclusiva do sequestro mais antigo da história até então, foi da TV Cultura e foi para a rede mundial, assim. Eu fui promovida, fui ovacionada, foi uma maravilha. bacana. Bom, pelo menos foi reconhecida, né, Sandra? Isso é importante. Foi. Não, a TV Cultura, ela sempre dava, ela reconhecia o trabalho, o empenho das pessoas o tempo todo. Era muito, muito legal. Eu tive menção honrosa do próprio Mui Laerte na época, foi espetacular. Bacana. Bom, para a gente fechar, eu não te perguntei sobre a COP30, né? A gente fez os primeiros contatos durante a COP. Eu queria que você falasse para mim assim. Eu fiquei meio desapontado, principalmente porque houve aquele incêndio na véspera do final. E parece que a imagem que ficou mais registrada da COP30, né, um evento importante, político, é claro, mas um evento importante, ficou com aquele incêndio lá, né? Todo mundo ficou com aquilo na cabeça e não propriamente com os resultados da COP. Mas dá para você fazer um resumão no seu dia a dia lá, suas impressões? Já conhecia Belém? Fala alguma coisa sobre isso para a gente resumir e fechar. Bom, eu tinha ido a Belém uns anos atrás, também para trabalhar e também para trabalhar pesado. Então, assim, a cidade ela é acolhedora, as pessoas são maravilhosas, mas eu senti a cidade muito maltratada, muita sujeira no entorno, aonde passava o turismo, o casamento, como dizia o caipira, onde passou o casamento, eles fizeram tudo arrumadinho, mas não é bem assim. Então, o próprio povo, assim, as pessoas com as quais a gente interagiu, falava que sofre muito com as dificuldades locais. E com relação à COP30 mesmo, ao evento da ONU,
Eu não consegui estar, porque nós estávamos na Free Zone, que era uma área não governamental do evento, e foi uma jornada de muito trabalho, tínhamos poucas pessoas e muitas dificuldades para realizar o que a gente realizou. Então, o que eu sei é assim, na proposta da Free Zone, onde eu estava, nós tínhamos um ambiente promissor para mudar a proposta do Instituto Arthur, que fez todo esse empreendimento na Praça da Bandeira, lá em Belém, é que após o evento haverá um plano de restauro de um local que estava degradado na cidade. Então, a cidade linda, com aquelas mangueiras maravilhosas, com com aquele povo acolhedor, afetuoso, é maravilhoso, com aquelas frutas, com tudo, com toda a exuberância que o brasileiro consegue registrar, haverá uma mudança na vida delas, dessas pessoas, daqui para frente, com a saída do circo, entre aspas, da COP30. Então, assim, do ponto de vista político e socioeconômico, houve uma houve uma maquiagem mal feita do governo, e eu não esperava outra coisa, para fazer com que a capital da Amazônia ganhasse notoriedade. Mas houve muito amadorismo, as pessoas tiveram muitas dificuldades, as pessoas que foram efetivamente à COP30, né, na área governamental, relatam assim dificuldades, abusos de dinheiro, custos altíssimos nas despesas para quem tinha que comer naquele. Se você estava trabalhando, você tinha que comer naquele ambiente. Não dava para sair e procurar um outro lugar mais barato. As distâncias eram grandes, enfim. Então, o brasileiro não entregou, o Brasil entregou um evento midiático e que ainda culminou naquele vexame do incêndio que, graças a Deus, não trouxe nenhum, nenhum dano pessoal. Mas, assim, realmente o Brasil pecou, na minha modestíssima opinião. Eu olhando de longe, não fui lá, não tive tempo de ir lá, infelizmente, mas o Brasil pecou em entregar muitas coisas. Também tem uma coisa da militância, por exemplo, eu li artigos, acho que da Fiocruz, por exemplo, que criticava o uso do combustível fóssil, quer dizer, o diesel para mover ar-condicionado, etc. Isso é de uma ignorância tácita, militante, porque os estudos globais sobre a transição energética sinalizam que vai demorar mais 50 anos para a gente reduzir o consumo de diesel no planeta. Então, não é Uhum. um evento governamental que vai conseguir transpor Claro, essa questão, né? claro, claro, exatamente, exatamente. Tem coisa que a gente, né, para um pouco para pensar, né? É o que eu falo para todo mundo. Para um pouco para pensar se é isso mesmo, né? É isso aí. Sandra, antes da gente encerrar, deixa eu colocar uma imagem. Nós estamos prestes a celebrar uma parceria, mas olha o que eu já tenho para te mostrar em primeira mão aí, tá vendo? Olha que Uau, beleza. Gostou, Sandra? que Olha que lindo, bacana, né? ficou lindo, Então, muito bom, em primeira mão, elegante. nós teremos ano que vem, então, o nosso Farol de Limeira segue o nosso Farol Nacional, com entrevistas especiais aí que nós construiremos ao longo dessa jornada de 2026, se Deus quiser. Sandra De Angelis, olha, você, às vezes a gente se torna uma celebridade, né? Uma celebridade não midiática, mas a gente se torna uma celebridade dentro das nossas profissões. Você é uma, eu sou muito honrado, fico muito feliz em ter te conhecido aí ao longo... e principalmente através do nosso queridíssimo chefe Stein, né? Que né, nos proporcionou esse início de contato, esse início aí de parceria. Eu me sinto muito feliz com isso e é como eu sempre falo, ainda existe vida inteligente na Terra. Isso é muito bom, viu, Sandra? É um privilégio ter te conhecido. Eu fico aqui bastante emocionada e agradeço muito. Por meio do Stein, eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas como vocês. Agradeço muito, é muita honra ter sido recebida e ter sido deferida por você em várias situações. Então, assim,
Estou muito feliz que em 2026 a gente tem tanta coisa linda para realizar. Eu agradeço, agradeço, agradeço. Agradeço muito ao Stein também. Bacana, bacana. Sandra de Anjos, muitíssimo obrigado. Tenha um ótimo final de semana. Até uma próxima oportunidade. E mais uma vez, obrigado. Obrigada a vocês também. Valeu. E assim colocamos um ponto final nessa edição mais que especial aqui do nosso Farol de Limeira, hoje entrevistando a jornalista Sandra de Ângeles, que pessoa extraordinária, né? Que carreira, que trajetória, que nível de padrão ético, né? De conhecimento. Como é bom a gente transmitir conhecimento e levar um pouco da nossa experiência também. Por que não, né? Afinal, a gente vai crescendo, a gente vai envelhecendo, mas é quase que uma obrigação, né? A gente vai passando por tantas coisas na vida, a gente oferecer esses insights aí, a nossa experiência para quem vem chegando atrás de nós. Olha, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. Voltaremos amanhã às 10 com o nosso Farol de Limeira.